Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. E a minha convidada de hoje é Dani Almeida, ela que é jornalista, CEO da Rugido Digital, amigona, que eu tive o prazer de conhecer faz 3 anos na Editora Gente. E desde lá a gente tem uma convivência muito bacana, a gente faz parte do mesmo mastermind, a gente se diverte, a gente estuda, ela puxa a minha orelha quando eu saio da linha no digital, uma mulher que ensina a fazer conteúdo que vende. E hoje eu trouxe ela aqui por isso. Eu quero que você tenha essa experiência de ouvir a Dani falando sobre o que de fato se transforma em resultado, em dinheiro no final da conta, quando se trata de Instagram. Essa é a mulher. Então, Dani, conta para nós de onde veio essa paixão, esse conhecimento, tanto resultado que os teus clientes têm, você que já deu tantas aulas para minha mentoria e mais, tudo mais. Conta para gente. Fê, antes de mais nada, obrigada pelo convite e bora transformar não só o Instagram, porque eu Isso, já vou começar com uma polêmica aqui, tá? Não pronto. acredito em colocar os ovos numa cesta só. Não acredito só em Instagram, no digital. Esse foi um dos motivos que eu deixei muito dinheiro na mesa. Muita gente falava assim para mim: não, mas se você vender curso online só de Instagram, você vai ganhar muito mais dinheiro, porque todo mundo acha muito difícil esse negócio de ter um Instagram, ter um canal no YouTube, né, ter outras redes sociais. E é verdade, é difícil mesmo, né, um dos motivos da Rugido ter nascido é esse. Mas eu não acredito só em Instagram, muito pelo contrário. Então a boa comunicação no digital, ela tem um outro olhar. Você me perguntou de onde que vem essa paixão por conteúdo, né. Isso. E aí é muito louco, porque eu lembro até hoje, assim, minha mãe, essa coisa das leoas, das férias digitais, né, nas minhas redes, veio muito também essa história da minha jornada. Então eu lembro da minha mãe e minha avó serem mulheres que trabalhavam pra caramba, assim, 2 feras, 2 mulheres incríveis. E eu lembro da minha mãe uma noite, virando a noite ali, trabalhando, e eu falei: "Mãe", aquela coisa de criança, né: "Poxa, brinca comigo, vem aqui". E a minha mãe desesperada, assim, tipo: "Preciso fazer essa criança, né, pegar alguma coisa e me deixar trabalhar". E ela virou para mim e falou assim: "Faz uma redação aí, filha". Eu: "Mãe, redação do que?". Ela: "Sei lá, o papagaio e a lua". Sabe quando você fala alguma coisa? E aí ela diz até hoje que ela leu aquela redação e foi o texto mais lindo da vida dela, e ela chorou, ficou mal, aquela coisa de mãe, né, que a gente tem, sempre Que a tem gente aquela tem. culpa. Culpa. É. E olha que louco, porque na cabeça dela, ela sentiu mal e aquilo foi a maior lição da minha vida, porque eu entendi ali a função de um bom conteúdo. Já fiquei apaixonada por essa história do desenvolver conteúdo, do texto. Então, sempre fui uma criança que li muito, filha única. Depois, meu pai teve minhas 2 irmãs no segundo casamento, lia muito. E aí eu lembro que eu estava um dia na escola e passou na aula um trecho do Pedro Bial apresentando a queda do Muro de Berlim. E aquilo me encantou de um jeito, Fê, que eu falei assim: "Cara, é isso que eu quero fazer na vida, eu quero dar voz para quem não tem voz". Porque quando eu vi aquilo, eu falei: "É isso", sabe. Ele está ajudando pessoas que não têm voz ali, que estão passando por uma situação, famílias divididas por conta de política, né, de geopolítica, de história, etc. Mas aquilo me tocou demais e ali eu decidi que eu ia fazer jornalismo. E eu achei por muito tempo que o jornalismo era o lugar onde eu ia conseguir dar voz para quem não tinha voz. Mas ao longo da minha vida, eu acabei caindo, digamos assim, no empreendedorismo, e eu entendi, demorou para eu entender, mas eu entendi que a gente ajudava muito mais a sociedade, que a gente dava muito mais voz para as pessoas ao empreender. Então a minha missão virou essa, virou dar voz para empresários, pequenos empresários e hoje cada vez mais empresários e empresas na Rugido Digital. Foi essa é a missão da Rugido Digital, dar voz, ajudar empresas e empresários a se posicionarem no digital de forma estratégica e, claro, vender como uma consequência, porque vender na rede social, ela é uma consequência de um trabalho muito bem feito de conteúdo estratégico e posicionamento. E não tem posicionamento bem feito em rede social sem conteúdo, e sem conteúdo estratégico. Certo, Dani, conteúdo estratégico. Como eu construo um conteúdo estratégico? Por onde eu começo, né? Como eu faço tudo isso? Qual é a tua regra para esse jogo? Como você desafia as pessoas? Se eu estivesse te contando, vamos lá.
Vai, assim Bora. eu gosto. Se hoje eu chamasse Dani aqui, Dani, eu quero conteúdo estratégico para vender, que perguntas você me faria? A primeira pergunta seria: como você se posiciona, se você tem clareza do seu posicionamento, e esse é o lugar onde você quer estar? Ou seja, hoje você atrai os clientes que você gostaria, ou você vende os produtos que são mais estratégicos para a sua empresa? Então, que lugar que você está hoje, como você acredita que você é vista e como você gostaria de ser vista? Quais clientes você gostaria de atrair? A partir de tudo isso, a gente faz um trabalho de comunicação onde a gente olha, aí tem um monte de coisa técnica aqui, né? Arquétipo de marca, mas é um mergulho naquela marca, seja uma marca pessoa física, seja uma marca pessoa jurídica, para entender qual tipo de conteúdo realmente vai dar resultado para ela. Vou te dar um exemplo, tá? Você não compra a Apple porque a Apple é o melhor, tem o melhor smartphone do mercado. Tem muito modelo de smartphone que dá um banho no smartphone da Apple. E eu tenho Apple, tá? Mas você compra uma marca, você compra uma paixão por uma história que está lá atrás. Então, a maioria de quem compra a Apple porque é um produto que privilegia beleza, que privilegia simplicidade, que privilegia tecnologia. Tanto que a Apple tem esse slogan, né, o pense diferente, que privilegia uma empresa que está sempre à frente das outras. Muitas vezes são pessoas que são apaixonadas pela história do Steve Jobs, do fundador. Então, tem todo um storytelling ali que envolve, que é isso que faz as pessoas virarem à noite numa fila para pagar um produto que muitas vezes é muito mais caro, em vez de comprar um outro produto que é mais barato, muitas vezes é tecnologicamente superior. Então, é isso. E a comunicação da Apple nunca vai ser uma comunicação por preço, né? Nunca vai ser uma compre aqui, que é promoção de tanto por tanto. Você nunca vai ver a Apple fazendo esse tipo de comunicação, uma comunicação mais popular. Por quê? Porque ela tem clareza de onde ela quer estar e ela não quer essa briga por preço. E a mesma coisa, e aí eu tô falando de produto, mas eu posso estar falando de de serviço, de Roubou as minhas whatever. palavras, porque Então, eu ia interromper aqui. Você está falando de um produto, de uma marca. nós somos um produto. Isso, de uma marca que tem um produto, né? A Apple te entrega um telefone, a Fernanda Toqueto te entrega um treinamento, a Rugido Digital te entrega serviço, né? Exato. Você vê da mesma forma? Mesma estratégia, mesmo processo. Não existe uma fórmula pronta. Eu brinco muito, tem uma frase que eu falo que é assim: não tem mágica, tem mindset. Não tem mágica. Então, o processo, as estratégias, as ferramentas, elas coincidem. Tudo isso é o mesmo processo, é a mesma jornada. Mas o resultado para cada um, o conteúdo que é estratégico para você, não vai ser o mesmo conteúdo que é estratégico para mim, que não vai ser o mesmo conteúdo que é estratégico para a Apple, que não vai ser o mesmo conteúdo que é estratégico para Unilever. Não importa a empresa, não importa se ela vende serviço, se ela vende produto, se ela vende. O conteúdo estratégico, ele passa por esse processo, mas ele é diferente para cada um. E isso depende do posicionamento. Mas as ferramentas são as mesmas. Mas é isso, não é mágica. Agora, eu acredito muito que nós somos um produto, né? Então, é mais do que você vender um serviço, é mais do que quando a pessoa compra a Fê Toqueto como marca, quando ela compra, né? Quando ela se conecta, principalmente quando a gente está falando de pessoas, quando ela se conecta com você do ponto de vista de marca pessoal, ela vai comprar o que for de você. A mesma coisa da Apple. Se eu me conecto com a marca, putz, você começa com o smartphone, depois você vai ver se está com o notebook, depois você vai ver se está com o AirPad, se está com o relógio. Então, você percebe? E é para que essa conexão aconteça, no teu ponto de vista, o que é essencial? Você estar na sua essência. O essencial para que alguém se conecte com a sua marca, pessoa física, pessoa jurídica, é aquela marca de verdade estar na sua essência. E aí eu proponho até um exercício para quem estiver assistindo.
Faz uma lista. Quais são os valores que importam para sua marca, pessoa física ou pessoa jurídica? E parece um exercício bobo, mas não é, Fê, porque você vai chegar numa lista ali, talvez, de 10, 20, quem tem um pouco mais de clareza, e aí você tem que ir diminuindo aquela lista, né? Quais são os principais valores? Porque quem quer comunicar muito não comunica nada. Assim como quem quer se comunicar com todo mundo, não fala com ninguém. Então, quanto mais para eu ter uma comunicação clara, eu tenho que ter pilares ali de conteúdo. Eu tenho que ter um público-alvo, avatar, ou enfim, whatever, né? Segue o que você. Independe aqui do jargão que a gente usar, mas eu tenho que atingir a pessoa que eu quero. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho clientes que são empresários e eles têm um posicionamento de alto ticket, de venda para alto ticket. Essa pessoa, se ela for para uma comunicação popular, que é aquela comunicação que vai lotar ela de curtida, lotar ela de compartilhamento, ela não vai vender alto ticket, entende? Então, são escolhas. Quando eu tenho clareza, o que eu quero? Eu quero vender um serviço, um produto alto ticket, né? A minha comunicação é uma. Eu quero ser a celebridade, digamos assim, da internet. Eu quero atingir um público, uma massa, né? Muita gente nas minhas redes sociais, muitos números, engajamento. Ok, é uma outra comunicação. Mas será que vai ser um público tão pagador? Né? Provavelmente não. Então, quando você tem a clareza de onde você quer chegar, aquela história, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, não adianta você querer uma comunicação alto ticket e ficar lá com uma comunicação popular que vai te trazer um monte de curtida, um monte de comentário. Olha que engraçado. Esse outro dia, uma cliente minha virou para mim e falou assim: nossa, a gente está vendendo muito nas redes sociais. Preciso até. Foi engraçado. Ela falou: vou te fazer uma pergunta e eu já sei a resposta. Eu paro, porque a gente trabalha muito conteúdo aliado a tráfego. Eu não estou nem aí com curtida e comentário, com engajamento. Essa é a visão da Rugido Digital. A visão da Rugido, geralmente, porque é difícil uma empresa falar: nossa, eu tenho uma verba gigante para colocar em construção de audiência e eu tenho uma verba gigante para colocar em engajamento, em distribuição de conteúdo. Então, geralmente, a gente opta por construção de audiência. Por quê? Porque é uma pessoa nova que chega naquela rede social e aquela pessoa nova tem uma probabilidade de comprar muito maior, certo? Por quê? Porque se eu deixar de curtir hoje 3, 4, 5 posts seus no Instagram, eu já paro de receber seu conteúdo. Eu já viro um seguidor fantasma. Pior ainda no YouTube, pior. Então, assim, esse é o algoritmo das redes, né? Então, se eu ficar colocando uma energia muito grande em engajar sempre as pessoas, eu perco a oportunidade de vender. Então, geralmente, quando a gente foca na construção da audiência, a gente tem um resultado maior. Daí, essa cliente vira e fala para mim: olha, eu estou tendo um resultado tão grande em venda e está vindo tanta mensagem durante o fim de semana que a gente não está dando conta. Será que eu posso parar as campanhas? Falei: não, se você fizer isso, você perde inteligência de tráfego. E ela só está tendo esse resultado porque a gente chegou num conteúdo ali muito assertivo para ela e ela tem clareza disso. E aí, olha que louco, ela falou assim: nossa, tá maravilhoso, tô vendendo muito, tô atingindo finalmente meu cliente alto ticket, mas tem vindo muita gente também que quer ser como eu. Por quê? Olha isso, porque no mix de conteúdo dela, a gente colocou muito ela no palco, porque isso gera autoridade, isso gera prova, é uma prova social muito forte no conteúdo. Então, quando a gente faz isso, é óbvio, eu vou atrair muita gente que quer ser como ela, mas não necessariamente aquele é um público pagador. Então, ela tem a total consciência do que a gente sempre fala, né? Que existem dois públicos. Você tem o público do dinheiro, e geralmente é aquele que entra no seu Instagram, no seu YouTube, no seu. E você tem o público do engajamento. Esse é aquela pessoa que vai lá, vai ficar na tua rede social, vai curtir, vai comentar. Dificilmente ela vai comprar de você. Se ela for comprar de você, ela vai comprar daqui a Um ano, um 2. ano, 2, 3, vai ficar lá te acompanhando e vai provavelmente não é um LTV alto ali, não é um cliente que vai comprar recorrente de você.
quem compra mesmo, o público do dinheiro, ele entra, ele no máximo se comunica com você no direct, uma vez lá no Instagram, no YouTube. Então, Essa é a tua visão, Dani. a minha O cara visão. que compra entra, olha, entende, Geralmente. precisa e compra. É esse. Isso não importa o ticket, tá? Não é só no ticket alto. Mas, com certeza, no ticket alto isso acontece mais vezes. Por isso a importância de, quando ele entrar, enxergar de fato O seu posicionamento claro no seu conteúdo. posicionamento claro no conteúdo. E isso você fala que é a tua grade, porque quando a pessoa chega, né, eu entro aqui no meu Instagram, eu olho para os últimos 9 posts, eu tenho que eu imagino que seja isso, né? Tô tentando fazer uma leitura do que tu tá falando. Eu preciso, cara, eu olho aqui, eu preciso entender o que a Fernanda faz, para quem, com quem ela se relaciona, o que ela vende, que Qual é a autoridade ela tem, transformação? qual é a transformação. Transformação. Isso vale também, essa palavra. Eu acredito que a palavra transformação, ela é uma palavra-chave, tanto para quem vende produto, serviço, não importa. Porque se eu entro na tua rede social, e aí eu tô falando de YouTube também, tá? Tô falando de LinkedIn, eu tô falando de Instagram também, mas também dessas outras redes. A gente tem muito depoimento de cliente que fala, caramba, meu YouTube tá gerando leads finalmente para mim. Gente que está trabalhando no YouTube há 6, 7, 8 meses. Então, em qualquer rede social, a transformação que você proporciona, ela tem que estar muito clara. E se eu estou muito focado naquele conteúdo, eu digo que nem tudo que viraliza vende ou posiciona. Nem tudo. Tá falando de trend, por acaso? Tudo. Porque, assim, às vezes eu vejo pessoas, vai lá e faz um conteúdo. Tem muito essa tendência agora do infotenimento, que é muito legal, principalmente quando a gente está falando de uma rede social como o TikTok, tá? Mas, se não tem a ver com, se não é um valor da minha marca ser engraçada, se a minha marca não é fã, não é divertida, se aquilo não tem a ver com a minha marca, e aí eu vou e faço um conteúdo divertido só para gerar curtida e comentário e viralizar, eu tô saindo da minha essência, entende? E aí, para o cérebro da pessoa, isso é neurociência. Para o cérebro da pessoa, a pessoa fala: tá estranho, tem alguma coisa que não bate, sabe? É um processo inconsciente. Então, o seguidor ou a audiência chega ali naquela rede social e fala: pô, mas essa marca, né? E aí tem esse conteúdo aqui, e aí pronto, acabou, não compra. Porque o que vende em qualquer lugar, isso independe se é o digital, ou se é o online, ou se é o offline, o que vende é confiança. Então, se o seu conteúdo não está respeitando a essência da sua marca, se a sua marca não está ali na essência, pessoa física ou pessoa jurídica, você não gera confiança. Se eu não gero confiança, eu não vendo. E para você tem que estar presente, quando você fala de conteúdo, tem que estar presente provocações, tem que estar presente aquilo que você ensina, tem que estar presente a tua autoridade, tem que estar presente uma prova de quem já fez. O que tem que estar presente, assim, como a Rugido organiza o feed de um cliente? Essa coisa de, você falou de curtida, você falou de engajamento, quantas postagens, eu imagino que isso, além da Fer querendo saber, quem está nos ouvindo, gostaria de saber a tua opinião sobre isso nesse momento. Até vou colocar aqui, estamos gravando em julho de 2022 esse podcast. Olha só, depende muito da rede social. Eu sempre prefiro conteúdo bem feito e estratégico do que um volume gigante. Então, a minha visão é totalmente polêmica em relação a isso. Eu prefiro 20 posts no mês no seu Instagram, ou 15, entendeu? E 4 vídeos no YouTube naquele mês, e 8 postagens no mês no TikTok bem feitas, do que você ir lá e colocar uma enxurrada, quase atropelei aqui o microfone, até me empolguei, e colocar uma enxurrada de conteúdo que não é estratégico só porque é o algoritmo, mas é pior, porque se você coloca, por exemplo, pegar o Instagram, você coloca 3 posts ali no Instagram por dia, e aí um post vai muito mal, para você recuperar aquilo no algoritmo, você tem que fazer um esforço, sabe? Só que qual que é a visão de muita gente? Quanto mais conteúdo você gera, mais craque você fica nisso. Ok, quando a gente está falando de uma pessoa ali que é sozinha, né, de um trabalho que não é tão profissional, tem que ser no tentativa e erro. Só que o problema dessa fala, Fê, de quem diz isso, não, tem que gerar muito conteúdo para você aprender a gerar conteúdo, é que assim, a pessoa
ela não está levando em consideração que aquele empreendedor, aquele empresário tem 5.000 outras coisas para fazer, número 1. Não está levando em consideração que o parâmetro de deu bom esse conteúdo, de foi sucesso esse conteúdo, geralmente é curtida e comentário, e que não necessariamente isso vende, acabamos de falar disso aqui, o tempo do dinheiro, o tempo do... O público do dinheiro e o público do tempo. Então, não está levando em consideração tudo isso, que não é um especialista de comunicação que vai saber ali entender se aquele conteúdo de fato foi estratégico para ele. Porque conteúdo estratégico para mim não é conteúdo que gera curtida e comentário, é o conteúdo que te ajuda a vender. Ponto. Os meus clientes, eles não estão na rede social para ser celebridade, eles estão na rede social para ter um posicionamento para vender. E tem cliente que nem está ali para vender, mas está para se vender como marca pessoal. A gente tem executivo de empresa, alto executivo, que tá tudo certo, eu só quero ali me posicionar. E aí é muito louco, porque você faz um post para essa pessoa, 7.000 curtidas no LinkedIn. E não era o objetivo, era só posicionar, humanizar a marca, as pessoas... E aí a pessoa fala, nossa, as pessoas estão me parando na empresa para parabenizar o conteúdo. O que a gente fez? Ah, mas vocês fizeram conteúdo por eles. Não, a gente senta com a pessoa, a gente extrai a essência dela. 2, 3 horas de conversa. Aquela conversa a gente transcreve inteira e a partir daquilo a gente redige um texto. Então, tem cliente nosso que a gente senta e a gente fala, o que aquece o seu coração? Cara, 1.000 coisas, 1.000 respostas podem sair disso. O que aquece o seu coração? Ah, mas você está falando de trabalho? Não, eu estou falando de tudo. Estou falando de vida pessoal, estou falando de lazer, estou falando de você no trabalho, estou falando da sua história. E aí saem 1.000 coisas, e essas 1.000... É daí que você consegue humanizar um conteúdo, por exemplo. Sim, porque daí você vai construir a partir daquilo que tem a ver com a pessoa, com o jeito dela ser, de fazer, de realizar. Estava com a Cici num outro podcast, ela falando, gente, eu compartilho o meu caminho, eu compartilho a minha jornada, aquilo que dá certo, aquilo que não dá, o meu cansaço, a minha vitória, né? E as pessoas querem isso de mim, elas se conectam com isso, né? E isso fez com que eu me tornasse uma influenciadora, isso fez com que eu ocupasse um espaço e transformasse a minha marca, a minha própria história, o meu caminho, né? Então, quando você fala isso, é importante, porque muitas vezes a gente fica aí, tem que, eu odeio, né, essa frase. Não tem que nada. Não tem que nada. Tem que, né? Tem algumas coisas que são mais estratégicas, mas tudo na vida são escolhas. Escolhas, né? Eu tenho cliente, por exemplo, que a gente tem um posicionamento super moderno, super diferente, que a gente sabe que não gera tanto conexão, mas que vai posicionar essa pessoa a médio e longo prazo onde ela quer chegar como marca pessoal. E tá tudo certo. E Dani, assim, como é desafiadora a comunicação, sabe? Eu falo de Fernanda Toqueto como negócio, né? Eu, como psicóloga, treinadora comportamental, mentora de carreira de empreendedores, de empresas, né, para suas equipes, né? A minha missão é desenvolver o comportamento das pessoas para transformar os resultados delas e dos negócios, do empreendedor, do autônomo, das pessoas que estão no time dessas pessoas. Então, ao mesmo tempo que não é sobre a transformação, é sobre aquilo que quem me contrata quer. Quem me contrata quer o quê? Resultado. Resultado na sua carreira, no seu negócio. Como eu construo esse resultado, muitas vezes, não é aquilo que a pessoa quer enxergar de Fernanda Toqueto. Então, é desafiador comunicar de fato, porque eu quero falar muito, eu já quero ensinar, eu já quero mostrar porque a pessoa está se ferrando, porque as coisas não estão dando certo, onde que ela tem que olhar. Mas até ela comprar e entender, até eu ir para uma sala de treinamento com 100 pessoas, 200, como vai ser amanhã aqui no grupo Sarne, eu vou receber mais de 150 pessoas do time para treinar. Mindset, gestão de carreira, performance, inteligência emocional, como transformar os resultados do negócio com o comportamento. Até chegar lá, tem um caminho antes. Só que eu preciso ser muito assertiva na minha comunicação para as pessoas entenderem. Porque em as vários pessoas não momentos... querem o caminho, as pessoas querem a chegada. Isso! Uau! As pessoas não querem o caminho, elas querem a chegada. E aí a gente fica ali tentando se explicar, tentando mostrar como faz. As pessoas não querem saber como faz, as pessoas querem, né, ali, na vitrine, na chegada. Ali. E ainda é um desafio muitas vezes, porque eu olho e penso, será que a Dani sabe o que eu faço?
Será que quem está nos ouvindo sabe o que eu faço? Não importa o que você faz. Importa o que você faz pela pessoa, entende? Uhum. Quando você me diz assim, as pessoas não querem a transformação, elas querem o resultado. Porque o teu resultado transforma. Transforma a vida delas, pessoal, transforma o trabalho, transforma... Cara, transforma. É uma grande transformação, né? Quando a gente fala sair do rascunho, é isso, você coloca a pessoa em ação. Só que quando a gente comunica, e essa é uma das maiores, um dos maiores erros, digamos assim, de profissionais liberais, por exemplo, porque as pessoas querem comunicar o caminho. E aí, quando você comunica o caminho, vai por aqui, faz assim, faz assado, meu método, o que você vai atrair? Você vai atrair concorrente. Sim. Que entra na tua rede social e fala assim, deixa eu ver como ela faz. Será que ela é... Nossa, eu não sei. E a gente sempre tende a achar que a grama do vizinho é mais verde, e às vezes ela é sintética, né? Então, nossa, deixa eu ver que essa pessoa aqui parece que ela é boa e tal, e aí você atrai um monte de concorrente, e você não atrai um público pagador. E aí você entendeu a diferença? E aí o público pagador não vai estar lá, porque ele só está enxergando o caminho. E aí ele olha aquilo e ele fala, nossa, é difícil. Já tem tanto Tem que trabalho. caminhar tudo isso para chegar no Deus. pódio, para chegar, né, na transformação que Não eu vou dar quero, no conta, resultado, não não é vou para dar mim. conta. Ai, já cansa mais a pessoa. É. Uhum. Então, o conteúdo estratégico, no teu caso, gente, tô atropelando aquele negócio. No teu caso, no caso de profissionais liberais, principalmente, é o conteúdo que fala sobre a transformação de uma forma estratégica, que conecta, né? Que mostra como que você chegou, o que você alcançou. Então, o planejamento de conteúdo ele tem que levar tudo isso em conta. Quer ver uma coisa que me deixa louca, possessa da vida? Uma vez falaram para eu fazer isso, que você vai ganhar muito dinheiro. Eu falei, não faço, não faço, não faço, não faço. Tenho ética, quero deitar minha cabeça no travesseiro à noite. Vender calendário de conteúdo pronto. Ou dá de graça. Não, pega esse calendário aqui de conteúdo, seu planejamento de conteúdo. Gente, isso não existe. Não tem mágica, de novo, não tem mágica, tem mindset, tem processo, tem jornada. Porque como é que o meu conteúdo vai ser o mesmo conteúdo que o seu, que vai ser... Então vai ser toda uma cópia na rede social. E aí, se eu vou seguir a cópia, para eu comprar da cópia, eu compro a original, sabe? É isso aí, Dani, é isso aí, é sobre isso. E aí a gente precisa ter muita clareza do que a gente entrega, distribuir isso, ser consistente e congruente naquilo que a gente está compartilhando, né? Aquilo que na nossa jornada e não se perder com a grama do vizinho, como você falou. Né? Eu percebo muito nos movimentos que eu faço, assim, que as pessoas gostam, já esperam a inspiração que vai chegar de manhã, né? Mas a inspiração é sobre os conteúdos que eu compartilho, mas é muito sobre mindset, né? E a gente sempre fica se perguntando, né? O que a gente vai preparar, como a gente vai fazer, as discussões são imensas dentro do negócio, né? Quem vê o post ali, vê o post chegando, né? Sim. Mas por trás disso, nós somos em 7 hoje, pessoas no meu time, trabalhando para levar essa voz, né, que você diz, para o cliente, para ajudar as pessoas, para servi-las, para elas se conectarem, porque eu tenho uma frase, o resultado é nosso. No momento que uma pessoa conecta e com uma frase ela transforma, ela também é uma pessoa da minha comunidade, é uma pessoa que compartilha, é uma pessoa que indica, é uma pessoa que, se não foi para ela, ela faz chegar em alguém e está tudo bem, e às vezes não vai ser cliente. Mas a gente sempre fica nessa ânsia de, estamos no caminho? Será que é isso? Será que estamos comunicando da melhor forma? Eu já discuti sobre isso contigo, né? O que as pessoas de fato querem ver? Elas querem ver uma foto, é um vídeo, é uma... Pega essa frase. Não é só sobre o que as pessoas querem ver. É sobre o que elas querem ver e sobre o que você quer mostrar. Fale mais sobre isso. Uma crítica que muita gente faz. Ai, rede social é um mundo fake, é um mundo que não existe, porque as pessoas vão lá e elas postam uma vida que elas não têm. Gente, desde a época da câmera fotográfica lá, né? O que era a foto?
Você Um bom escolhia um momento. cenário, você escolhia um bom momento, você montava E graças a Deus que é pose, isso, né? você montava pose e, cara, era um conteúdo montado, digamos assim. A mesma coisa, a rede social, ela é um recorte que você escolhe. E quando a gente está falando de um negócio, gente, é isso, tem que escolher mesmo o que vai ou não. Quando a gente tá e a não ser que você, né, tenha um objetivo aí de virar sei lá, um artista, de ter grandes massas nas suas redes sociais, a não ser que você não esteja lá nesse, e mesmo eles estão ali por negócio, né? Então, recentemente saiu a polêmica da Boca Rosa, que apareceu o roteiro do story. Gente, eu faço roteiro de story para todos os meus clientes. Porque é isso, a pessoa precisa ter uma linha mestra ali de que conteúdo criar para aquela rede social de forma estratégica. É um negócio, é sobre um negócio, né? Tempo é dinheiro. Você pode chegar hoje, comprar um carro novo, comprar um apartamento novo, mas você não compra o tempo que você perdeu com seu filho, com a sua família ou com você mesmo, não importa. Então, quando você vê alguém gerando conteúdo na internet, tem que ser um negócio mesmo, cara. Não é aquilo, ai, uma coisa artística, eu sou ONG. Não, tá certa. Uhum. Então, sim, o que você escolhe mostrar também é importante. Não só o que as pessoas querem ver. Esse é o grande erro. As empresas, os empresários, eles ficam muito pautados no que as pessoas querem ver. Porque aí eu tô na rodinha do hamster, sabe? Eu tô em busca de curtida, eu tô em busca de comentário, eu tô em busca de seguidor. E quem diz que aquilo é o que vai te fazer se posicionar e vender? Então, quando eu saio da rodinha do hamster, atrás só do que as pessoas querem ver, eu começo a ter clareza do que também eu quero mostrar. E aí o meu E eu planejamento decido mistura para tudo onde eu isso. quero levar as pessoas também. Exatamente. Uhum. Então, ok, as pessoas querem ver inspiração, elas querem, elas precisam, realmente, é legal. É o que a gente chama de conteúdo de conexão. É o que mostra um pouco de você, né? É o que mostra a tua essência, a essência da tua marca. Muito bem, muito bom. Então, ele é necessário, mas ele não pode ser só isso. Porque como é que eu vou rentabilizar esse conteúdo? Entendeu? Muito bom. Hoje, então, na Rugido, vocês indicam para o cliente não colocar todos os ovos na mesma cesta. As Sim. cestas que você colocou, que são cestas que para você, né, são cestas interessantes. Você citou Instagram, você citou YouTube, Depende do negócio. depende do negócio. E aí, como? Como montar esse mix? Isso, Eu chamo isso de zona de engajamento. Por quê? Porque hoje a gente está no que o Kotler chamava de a era da informação. Então, você é bombardeado, bombardeada, não só no teu Instagram, no teu YouTube, você é bombardeado por todos os lados por informação. Por quê? Porque antes você colocava essa xícara de café na televisão, num anúncio no jornal, num spot no rádio, você vendia, né? Ou você ia lá, anunciava que a sua desentupidora XYZ no rádio, você vendia. Uhum. A gente saiu dessa era para as empresas entendendo que elas precisavam criar um posicionamento, né? Criar um negócio. É diferente a venda hoje. Então, todo mundo começou a criar conteúdo. E com o advento das redes sociais, as empresas falaram: opa, onde que está a atenção? Principalmente depois da pandemia. Pô, a atenção está no Instagram. As pessoas estão no Instagram. Se as pessoas estão no Instagram, se as pessoas estão no YouTube, se as pessoas estão no Netflix, se as pessoas estão no aplicativo, eu preciso estar lá também. Então, Uhum. aí as empresas migraram da mídia tradicional para o conteúdo, porque como é que eu vou eu entendi que se eu aparecer com um banner no Instagram, ninguém vai comprar de mim. Eu entendi que se eu aparecer com um banner no YouTube, eu estou fazendo awareness de marca, mas as pessoas não necessariamente vão comprar de mim, eu estou só publicando ali a minha marca. Eu entendi que o formato da rede social para vender e conectar não é esse. Para eu fazer um trabalho de marca e vender, não é esse. Por isso as empresas todas começaram a gerar conteúdo e ir para essas outras plataformas. Beleza, então tá. Então estamos na era da informação, Kotler, etc. Para eu conseguir engajar as pessoas, ou seja, para eu conseguir chegar para mais pessoas, tem gente que gosta de ouvir podcast. Hoje a minha manicure foi em casa, ela falou assim: não tô nem mais vendo Instagram, só tô ouvindo podcast. Tá? Tá.
Olha isso. Então, assim, tem gente que prefere ouvir podcast porque passa muito tempo no trânsito, porque quer ter tempo para malhar, enfim, quer botar lá enquanto faz um serviço de casa. Tem gente que prefere ver YouTube porque liga na televisão. Tem gente que prefere o Instagram porque vai lá rapidinho dar aquela conferida. As pessoas gostam de consumir conteúdo de maneiras diferentes. Para além, então esse é o primeiro ponto, né? E quanto mais redes sociais eu tenho presença, mais pontos de contato eu tenho para chegar no meu cliente. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, além de o jeito de consumir conteúdo, é que cada rede social tem uma característica diferente. Então, o Instagram, ele começou como um aplicativo para fotógrafo. E aí foi lá o pessoal de moda, beleza, arquitetura, todos os nichos, né, principalmente, antes de mais nada, os nichos ligados à estética, se apropriaram do aplicativo. Hoje ele é um microblog, tem tudo lá. TikTok começou como um aplicativo de dancinha infantil. Hoje ele tem um público ali jovem adulto, cada vez mais esse público envelhecendo, o conteúdo cada vez mais sofisticado, mas ele ainda tem um traço de infotenimento, ou seja, as pessoas querem se informar lá, só que de preferência né, com uma pegada mais divertida, mais leve, não precisa, o divertido não precisa ser palhaçada, ele pode ser simplesmente gostoso de aprender. Quando a gente fala do YouTube, é um outro tipo de conteúdo, principalmente um conteúdo mais dinâmico, como fazer. Mas muita gente pega e coloca podcast no YouTube para ouvir. É isso aí, nós somos um desses. Exatamente, temos o nosso né? podcast lá, gerando... O podcast, ele veio e ele está nutrindo todas as nossas frentes, porque ele gera conteúdo em todas as... né, de vídeo, de texto. Você extrai para várias E eu redes estou de formas extraindo, ele está sendo a diferentes. base que leva para todos os pontos e gera algo diferente. E aí, se eu estou falando de LinkedIn, no começo era sobre emprego, não é mais. LinkedIn é uma plataforma de branding hoje, de networking, de você posicionar a sua empresa como uma marca empregadora. Então, depende da minha marca, se eu sou uma marca pessoa física, pessoa jurídica, se eu sou uma multinacional, né, que eu tenho vários colaboradores, talvez o LinkedIn é mais estratégico. Se eu vendo para outras empresas, eu tenho que estar no LinkedIn, mas pode ser interessante, como a gente tem lá na Rugido, uma empresa de vinhos, uma importadora e o Wine Store. Cara, a gente começou um trabalho para eles no TikTok, né, para fincar a bandeirinha lá. Então, o Instagram todo mundo tem que ter. Então, essa combinação depende muito de qual negócio. Quando eu estou falando de serviço, quando eu estou falando de B2B, depende muito do meu cliente ideal. E aí você monta essa zona de engajamento, porque quanto mais lugares você consegue estar, mais a sua comunicação vai ser eficaz, mais você vai conseguir que a sua marca entre em contato com o teu cliente ideal. E agora eu vou para uma pergunta que não quer calar. A gente fala, né, de construir uma rede com conteúdo estratégico para vender. Você é a favor de quem vende direto? Cara, eu tenho isso para te oferecer, isso é tanto. Tenho essa mentoria, você quer essa mentoria? Clica aqui embaixo, isso é tanto. Eu, por exemplo, não tenho muito hábito de colocar lá direto na cara do gol. Cara, eu estou fazendo mentoria, vocês querem vir? Parece que... Agora, eu fiquei me perguntando, enquanto tu falava, fala de vender, vender, vender. Eu não vendo no meu Instagram. Lógico que vende. Mas assim, sabe? Como a gente estava falando Você vende com uma comunicação sofisticada. Por quê? Porque antes você gera valor para depois vender. Certo. E na hora de vender, como o teu cliente vende? Ele diz... Depende. Tem cliente... mesmo cliente... Depende do serviço, do produto. Para serviço... Eu não gosto de colocar preço. Pode até ser... Porque preço também é posicionamento. Sim, você pede para a pessoa chamar, você informa uma lista de espera, você fala que o produto para Exato. chamar para entender... No teu caso, nunca colocaria realmente preço, sabe? Isso não. Tudo depende do produto, do serviço, do posicionamento daquele produto, daquele serviço. Da pessoa. Quando a gente está falando de produtos e serviços com alto ticket, não dá para você colocar o preço na rede social, porque você precisa gerar valor antes para a pessoa entender aquilo. Eu só falo de preço com o cliente antes de uma reunião quando eu não quero que o cliente entre. Isso. E quanto mais você cresce nesse ambiente, mais você tem que estar preparado para ter uma equipe de inside sale, de venda interna, uma equipe de relacionamento. Ali você cria. No direct você se relaciona, né? E no telefone...
você faz toda essa construção, né? Um spin selling de Mas eu vendas. tenho ex-alunas, por exemplo, que vendem produtos baixo ticket, também não colocam preço. Vende atacado, tá Não, bombando mas com colocam o Reels. quê, então? Coloca um link de contato, traz Se para o você quer direct, para saber, o me WhatsApp. chama. Isso Qual que aí. isso é muito legal da gente falar, porque isso é um Isso gap que eu ensina, olha. vejo, né? Muita gente vai lá, faz um trabalho de conteúdo maravilhoso, incrível, e não faz o trabalho de conversão, ou seja, não traz aquele lead, não traz o seguidor no Instagram, o assinante do canal no YouTube, a pessoa que visualizou o vídeo no YouTube, a pessoa no LinkedIn, não traz para o WhatsApp da empresa, por exemplo, o WhatsApp Isso, Business. fica girando ali dentro. Deixa não a pessoa, assim, é o marketing da esperança, sabe? Espera que a pessoa vá mandar o direct, espera que a pessoa vá entrar em contato pelo telefone, bota o telefone lá na bio do Instagram, espera. Não, gente, assim, você tem que ter ali, no mínimo, você tem que ter uma estrutura fácil para o cliente clicar e entrar em contato com você. Isso aí. E Mas eu lembrando que coloquei o isso telefone tudo. escrito na bio. Não, pelo amor de Deus, coloca o link. Eu já E- deixei de comprar trocentas milhões de vezes porque não tinha um link para cair no WhatsApp da empresa ou no Aham. site. E isso não sou só eu, é todo mundo. Porque é o marketing da esperança. A pessoa foca tanto no conteúdo, é a roda do hamster de novo. Eu tô tão focado em seguidor, em conteúdo, em engajamento, que eu não me preocupo em trazer aquelas pessoas das minhas redes sociais para o meu negócio. E aí eu botei um monte de dinheiro lá, seja em tempo, seja em anúncio, seja não sei o quê, e não estou construindo minha rede de clientes. E isso tudo está na mão de um cara que pode acabar com tudo amanhã de manhã. Exatamente. Você pode acordar De e não ter. vários, né? De vários. E você De pode vários. acordar e virar um cemitério a tua rede social, né? Não tem mais nada, morrer Lembra do tudo. Orkut? Lembra do Orkut? Vários negócios morreram, real, oficial, sério, porque só estavam baseados no Então, o Orkut. barulho, né, a distribuição tem que estar aí, mas de fato, quem se interessa por aquilo que você tem, você tem que ser responsável de dar um caminho para essa pessoa chegar até você. E fazer claro o que a gente chama de conteúdo de fundo de funil, sabe? Você tem conteúdo de topo, conteúdo de meio, conteúdo de fundo. Tem que ter o story com o clica no link, porque morreu, arrasta para cima, saudade do arrasta para cima, né? Tem que ter o post falando vai no link da minha bio, porque a gente está, né, com as vagas abertas ou para comprar o produto. Tem que ter. Tem que ter esse conteúdo. É o conteúdo que não vai gerar curtida. Eu vou te dar um exemplo de um conteúdo que derruba meu algoritmo e meu engajamento e tô nem aí. Pode derrubar o algoritmo. Quando o cliente... O que a gente criou na Rugido Digital? Quando o cliente já está ali num ponto, né? A gente começa as postagens, porque primeiro mês é só desenhando toda a estratégia. Quando as postagens começam, a gente faz uma postagem de agradecimento para aquele cliente, por ter confiado na gente, de boas-vindas. Então, a postagem de boas-vindas, de agradecimento. E aí, o que acaba acontecendo? É uma prova social, é uma postagem de fundo de funil. Então, a pessoa vê aquilo e ela fala, caramba, posso contratar também. Ela não curte, ela não comenta, mas ela vai no direct, ela vai no WhatsApp da empresa. Precisa. Para perguntar. Quando a gente faz esse post no mesmo dia, a gente tem, no mínimo, assim, 5 a 10 contatos, o que para a gente é muito alto, né? Porque a gente hoje tem 13 clientes alto ticket recorrentes. Então, a gente consegue contato simplesmente com uma postagem e derruba meu engajamento e tá tudo certo. Então, agradecer o cliente que te contratou pelo serviço que você vai prestar para ele. Não te gera curtidas, não te gera comentários, mas gera atenção numa audiência que precisa do mesmo e pensa, vou chamar, e esse não vem aonde todo mundo vem, aonde todo mundo você, né, enxerga. Ele vem no direct, ele vem em outras fontes, né, com você para te pedir o que você faz. Muito interessante. O público do dinheiro. E é um jeito elegante de você fazer, sem você cair no que todo mundo faz. Colocar lá o depoimento, né, do fulaninho, fulaninha, falando, Adorei, eu vou olha, fazer eu isso. contratei, né, tal empresa, eu comprei tal produto e eu amei, foi sensacional, porque fica forçado, né, tipo, fica na cara que é uma propaganda. Então, tem outras formas de você fazer esse conteúdo de fundo de funil que a gente fala, que é um conteúdo que vai te gerar venda, de um jeito mais elegante, muitas vezes, sabe?
Muito bom. Então, vamos lá, para fazer um over de tudo isso. Não, isso não foi aula, isso foi MBA. Que é uma Quase. outra estratégia que a gente aplica com o Vai, cliente. conta. Porque muita gente fala, vou fazer investimento em tráfego, né, com conteúdo. Não, acha que conteúdo opera milagres. Eu vou postar um conteúdo lá, minha empresa é a Juliette, que teve no BBB, e eu vou bombado já para a noite e vou vender milhões. Não, não é assim que funciona, né? Então, principalmente quando a gente fala de perfis de marca, que é um perfil menos humanizado ali. Uma estratégia que a gente faz, por exemplo, com um cliente a gente trouxe muito conteúdo. Ele tinha um feed, por exemplo, no Instagram, que era um catálogo de produtos. A gente falou, pelo amor de Deus, vamos mudar isso. Mudamos, entramos com conteúdo, chamada de texto, ainda mantendo o produto como a estrela daquela imagem, mas a gente entrou com chamada de texto e começamos estratégia de distribuição de conteúdo, na verdade, focada em construção de audiência. E eles têm um público que é o que a gente chama de público de passagem, que a gente tem, 3 meses para vender para aquele público. Começamos assim, mas é uma verba muito pequena, Fê, R$1.000. Com R$1.000, eles começaram a crescer 3, 4 mil seguidores por mês. Dobrou o número de pessoas clicando no link da bio para comprar. E aí, além disso, ou seja, eles aumentaram as vendas por causa do Instagram, muito. E, além disso, eles hoje usam esse público do Instagram, porque eles têm um site e tem uma equipe que faz tráfego só para o site, eles usam esse público que a gente chama de público semelhante. Então, eles ainda pegam esse público novo do Instagram para anunciar para eles pelo site. Então, eu barateei o tráfego desse site por causa tudo isso por causa do conteúdo. Então, não é só conteúdo. Mas como o conteúdo vai me ajudar a vender? Nossa, de 1000 formas. Olha que louco. Eles estão vendendo tanto que eles começaram a falar, não, a gente precisa mostrar que o nosso produto é premium, entrar com matéria-prima premium e começar a vender mais caro, porque a gente não está dando conta de vender. É sobre isso. E tudo começou com o quê? Conteúdo estratégico. Tudo começou com conteúdo estratégico. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade, é sobre você, de fato, entender aquilo que você precisa mostrar, é sobre fazer diferente, é sobre entender para quem realmente você quer vender e o que você tem que oferecer. A promessa tem que estar muito clara, né, Dani? Muito clara. É isso aí. É a sobre promessa, isso. a sua essência, Uhum. quem você é, onde você quer chegar. E muitas vezes são perguntas que a gente precisa que alguém de fora faça, porque de dentro da garrafa a gente não enxerga o rótulo, né? Essa frase não é minha, é de um grande mestre, Conrado Adolfo, mas eu gosto muito dela, porque é muito real. Muitas vezes parece que a gente já conversou uma vez, né? Conversando sobre equipe, eu falei, nossa, Fê, que insight que você me deu agora, estava na minha frente essa resposta e eu não estava enxergando. Então é isso. De dentro da garrafa, a gente não enxerga o rótulo. E às vezes precisa de alguém de fora provocando para que você consiga ter clareza de tudo isso, para daí você desenvolver um conteúdo estratégico. Entendeu por que eu odeio essa coisa de plano de conteúdo pronto? Não existe isso, não existe fórmula mágica, receita de bolo que funciona para todo mundo. Até bolo, se você for falar com a tua filha ou com um grupo de crianças, uma vai gostar de bolo de chocolate, a outra vai gostar de bolo de morango. Né? É sobre isso. E a Rugido, quando tem um cliente, prepara então o conteúdo, faz toda essa construção, porque eu quero entrar numa questão que vai além da agência. Uma questão que vai da pessoa, de fato, estar se sentindo segura emocionalmente, autoconfiante, né, com um mindset alinhado com aquilo que a Rugido está produzindo e construindo junto com ela, porque também não adianta você ter toda uma estratégia de conteúdo, você ter cabeças fenomenais por trás fazendo o que tem que ser feito, só que pessoas precisam de pessoas. Nosso livro, né, amiga, que somos coautoras. Pessoas conectam com pessoas. A tua verdade vem. A tua verdade vem quando você é convidado para ir para um podcast, a tua verdade vem quando você abre uma live, quando você sobe no palco, né? Então, a verdade vem. Então, você tem que ter uma estratégia bem alinhada, é preciso comunicar aquilo que você de fato faz, a tua verdade, a tua essência, né? Então, o quanto, né, eu puxando aqui para o outro lado agora, né? O quanto você tem que se desenvolver, o quanto você tem que estar fortalecido
para pegar e falar sobre aquilo que você faz, para conseguir transpor a tua mensagem, para conseguir conectar as pessoas com você, para conseguir fazer isso quando você tiver que ir para frente, porque nem todas as marcas conseguem se vender com um produto. E elas Sim, precisam, e cada vez está mais precisando de pessoas, de um diferencial comunicação dessa conexão. humanizada. Sim, Isso, da sim. comunicação humanizada. Então, a importância de você se conhecer, de se reconhecer, de olhar para os medos, de olhar para o julgamento, de olhar para a forma como você lida para as coisas, porque ela vem para dentro do teu negócio, vem para a tua rede social, vem para a tua forma de conduzir e fazer acontecer, né? Então, essa sinergia de quem está com a gente, do nosso time, das empresas que a gente contrata e do nosso alinhamento emocional, de performance e de entrega para dar conta daquilo que a gente quer que o outro mostre, faça, Sim. mas que na hora do jogo você é que vai para o campo, né? E você tem que estar alinhado com aquilo que você está comunicando, né? Então, eu acho que isso é para a gente fechar com chave, assim, porque eu acho que você foi muito clara. Eu acho que tem muito aqui para as pessoas pesquisarem, né? Eu quero que você fale das tuas redes, quero que, se você tiver algum material que a gente possa deixar aqui para compartilhar, mas é sobre isso. Eu acredito muito que a gente precisa dar voz para as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos, a crescerem, as empresas a transformarem seus resultados. E a rede social, o posicionamento social é um caminho para o ser Sim, humano fazer o que tem que ser com feito. certeza. As redes são só uma plataforma. É Você sobre entende? isso. É sobre isso. As redes são só uma plataforma para você ter voz. E eu sou muito a favor, sabe, do conteúdo a favor do negócio da pessoa, e não a pessoa a serviço do conteúdo. Eu acredito muito que a gente tem que respeitar os nossos limites. Eu acredito muito. Não Isso. conteúdo estratégico não é você deixar de ser quem você é, não é você ser uma pessoa que você, sabe, construir um personagem, não é nada disso. É simplesmente você ter clareza de quem você é, de que a sua empresa é, de onde você quer chegar. E humanização de conteúdo, ela não precisa passar por essa, sabe, esse me violentar e tá lá o tempo inteiro, na rede social, no story e na live. É lógico, ajuda a conexão, ajuda demais, porque as pessoas querem te conhecer. Mas faz isso, você não quer abrir um story, uma live? Participa de um podcast, faz o seu podcast. Isso aqui é riquíssimo, né? Como as pessoas conseguem te conhecer melhor com isso. Então, é isso, é sobre isso. Muito obrigada, Dani. Eu vou deixar no link do vídeo, do podcast. @Dani Almeida no Instagram, também tô no LinkedIn, /Dani Almeida. Pronto, nós vamos te marcar YouTube, ali etc. para que as pessoas conheçam o teu conteúdo, para que elas se fortaleçam, né, em relação a tudo isso que a gente trouxe, que é importante na estratégia. E para contribuir com o autônomo, o empreendedor, o empresário que está aqui, para que ele possa levar para o seu time essa reflexão sobre o que eu acabei de falar, eu vou deixar o link de uma aula minha aqui, Dani, que ajuda as pessoas a enxergarem porque elas não fazem o que precisa ser feito. Porque a gente sabe o que precisa ser feito. E a gente, às vezes, quer delegar para o outro Ou aquilo delargar, que é né? indelegável. E nessa aula eu mostro para a pessoa por que ela trava, por que ela sente medo, ou por que ela não sai do lugar com o resultado, e como transbordar tudo isso e se sentir ainda melhor, mais feliz e realizado e com resultado. Porque no final da conta, É isso, é sobre é resultado. sobre resultado. É isso. Muito obrigada, Dani. Obrigada a você, Que Fê. prazer, se fez sentido, gente, curte, compartilha, faz eu e a Dani ficar sabendo que você assistiu esse podcast, por favor, né, Dani? Beijo Isso aí. grande. Beijo. Até mais, até o próximo episódio, gente.